Abra aí em Gálatas 3, verso de número 1 ao 5 a princípio. Deixa aberto aí, por favor. Gálatas, capítulo 3, verso de número 1 ao 5. Seguinte, vamos lá. Certa vez, em um acampamento de pastores, um dos participantes, encantado pelas águas do lago, resolveu mergulhar. E lá, nesse acampamento, ele vindo aquela beleza toda, tendo um momento de descanso, ficou tão encantado com aquelas águas que foi se afastando da margem. Só que o sujeito, como a maioria de nós, não sabia nadar. E logo ele foi perdendo o pezinho, foi se batendo, tentando agarrar nas pernas, logo estava se afogando. Encantado com aquilo tudo, ele se esqueceu do principal. Para a surpresa dos colegas, em determinado momento, percebe-se que o pastor ele já não estava mais conseguindo, de tanta força que estava fazendo, se manter na superfície. Mas graças a Deus que dentre os participantes tinha um pastorzinho também, que na sua juventude ele foi campeão de natação. E aí agora ficou fácil, com 2, 3 braçadas, o cara chegava lá. Os outros colegas, olhando para ele, estavam esperando que o ajudasse imediatamente. Porém, não foi isso que aconteceu. Depois de muitos esforços, tentando permanecer na superfície do rio, tentando se agarrar em pedras e gastar toda a sua força, enfim, tentar se salvar. Foi quando o pastor nadador, calmamente, entra no lago e com 3 braçadas chega lá, pega o sujeito, traz para a margem e aquele cara que estava prestes a perder a vida se salva. É salvado, é salvo. Ao chegar à margem, os colegas, ao virem aquela cena, ficaram muito irritados, achando que ele estava de presunção, achando que ele estava de orgulho, vaidade, porque ele sabia nadar e o colega não, e deixando o colega sofrer, perguntaram: por que você não fez nada enquanto ele estava quase morrendo? Porque eu estava esperando ele entender que é impossível uma pessoa naquela condição salvar a si mesma. Era preciso que ele chegasse ao esgotamento. Caso contrário, quando eu chegasse ali para salvá-lo, ainda haveria força nele. E ele poderia colocar a minha vida em risco também. Queridos, ao olharmos para a história dos Gálatas e ver que eles regrediram, entendemos que a única maneira de permanecermos livres é continuar confiando em Cristo, mesmo depois de um dia ter confiado em Cristo. Como assim, Deus? Olha para o texto. Vão comigo. Gálatas 3, versos de número 1 diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhe concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vira para cá, meu irmão. Geralmente, o que aconteceu com os irmãos da igreja da Galácia é um retrato de como vivemos grande parte da nossa jornada cristã. Por que, Deus? Existem pessoas que foram tão acostumadas a confiarem nos seus próprios méritos, nos seus próprios esforços, para obter as dádivas de Deus, que ao conversarem com ela, parece que elas estão, sob feitiço. Parece que elas estão enfeitiçadas. De verdade, irmão,
você já parou para conversar com um cristão neopentecostal à la Macedo? Ativo. Alguém que vai constantemente à igreja, que é um obreiro local, que tem as vestimentas sacerdotais. Você já parou? Eu já convivi com 3 meses dentro da minha casa, porque eu tenho gente na família que é obreiro desses tipos de movimento. É como se você estivesse falando para grego. Quantos de nós fomos educados após a iniciação na fé a buscar uma mudança de comportamento pelos nossos próprios esforços? Iniciamos as nossas jornadas olhando para a nossa miséria e carência espiritual e depois continuamos a jornada achando que agora depende tudo de nós e não de Jesus. Então, o texto de Mateus capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. O que é essa pobreza de espírito? É você fazer uma autoanálise de si mesmo, olhando para um Deus que é totalmente santo, e você, como uma pessoa totalmente corrompida, ser aceito na família de Jesus pela fé, no sacrifício dele. Isso te mantém no seu devido lugar de dependência crônica, constante. Como as coisas não acontecem da maneira que acreditamos, ou seja, nós não conseguimos fazer a manutenção, bota aspas, da nossa salvação pelos nossos esforços, o que acontece na caminhada? Entre os erros e acertos, nós vamos desanimando. Nós vamos desanimando porque você não consegue acertar sempre, e uma vez que você erra, você errou de uma maneira completa. Porque se tem um tio da lei que você não consegue cumprir, logo você se corrompeu com toda a maldição que ela pode produzir sobre você. Então você vive nesse alto e baixo espiritual. Se uma pessoa crê em Jesus verdadeiramente após ter passado uma longa jornada na prática de um vício, meu irmão, do cigarro, por exemplo, pode ser que ela consiga abandoná-lo imediatamente, sim ou não? Sim, pode ser que ela consiga abandoná-lo imediatamente, mas existem pessoas que vão conseguir deixar de uma maneira gradativa. E existem pessoas que vão conseguir deixar na força do hábito, fazendo terapia, trabalho de grupo, sendo acompanhado, tomando remédio. Sabe por que muita gente começa a sua jornada de fé e não consegue sustentar, ter uma fé sustentável? Justamente porque iniciaram na fé em Cristo. Mas depois que chegaram na fé em Cristo, pensou que dali para frente agora o assunto estava com ele. Agora era só uma mudança de comportamento. E é como se Deus aparecesse e lhe desse o mapa. Opa, tive uma experiência com o dono do mundo. O dono do mundo apareceu, ele me deu um mapa. E aí, garoto, vai agora, ó. Agora que você tem um mapa, vai ganhar o mundo é teu. Tá de boa. Você acha que você vai conseguir caminhar sem a orientação do dono do mundo? Como é que vai ser essa caminhada? Não vai ser entre erros e acertos, porque a despeito do mapa, você não conhece a jornada. As coisas não funcionam dessa forma, pois Deus, além de lhe dar um mapa, Ele falou que estaria na sua companhia todos os dias, quando Ele disse em Cristo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a nossa jornada começa pela fé em Cristo, e ela é sustentável por causa da fé em Cristo. E para que as palavras de Paulo ganhassem vida, ele exemplificou isso no patrono do judaísmo. Ou seja, para que vocês entendam, meus irmãos, que a fé de vocês, que a jornada de vocês que começou na fé, deve permanecer na fé, eu vou dar um exemplo daqueles que vocês chamam de pai, para vocês, ao olharem para a vida dele, possam repetir nas suas próprias vidas. E aí, então, ele exemplifica isso através da vida do patrono do judaísmo chamado Abraão. E por que eu estou gastando semanas e semanas e semanas falando sobre isso? Que a gente deve confiar cada vez menos no nosso poder intelectual, no nosso poder sapiencial,
no nosso poder de força de vontade, na nossa capacidade criativa, nas estratégias que poderemos produzir para fazer tantas outras coisas, seja crescimento de igreja, seja crescimento empresarial. Por que eu estou batendo muito nessa tecla, meu irmão? Porque você é bombardeado todos os dias. Você é assediado todos os dias a confiar no seu próprio braço, a confiar na força do seu próprio coração, do seu próprio pensamento, para que você dependa cada vez menos de Deus. Você é bombardeado pela mídia com isso. Quando se posta uma foto, quando se posta um vídeo dizendo que você pode ser o salvador de si mesmo. E eu não estou dizendo isso para você pensar que você não precisa acordar cedo. Não, meu irmão, para você conseguir ter uma boa vida, você tem que acordar cedo, sim. Você tem que dormir tarde, sim. Você tem que estudar, sim. Você tem que se aperfeiçoar, sim. Mas eu estou querendo que você entenda que, a despeito desses esforços, a sua crença não pode estar na força do seu braço. É aí que se aplica o que diz em Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Não é o fato de eu, Davidson, confiar no Ventura. Maldito o homem que confia no homem, é o fato de eu confiar no meu próprio braço, nos meus próprios esforços. Por isso que ele completa. Por isso que ele completa. O que ele completa, Ventura? Fala bem alto. Que confia na força do seu próprio braço. Maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu próprio braço. Não é o fato de eu não confiar no Lau. É o fato de eu confiar em mim mesmo. Porque confiar em mim mesmo, meu irmão, é fazer o que Adão fez no Éden. É o fazer o que Eva fez no Éden. É tentar ser independente. É tentar ser uma pessoa não dependente de um ser superior. E esse ser superior, Deus. É você se colocar numa posição de igualdade com aquele que te criou. É você dizer para o liquidificador: você tem o mesmo valor de quem te inventou. Entende isso? A gente precisa saber qual é a nossa posição em Cristo, a nossa posição na vida. Se a gente deseja ter um crescimento saudável, responsável, eu não estou dizendo que você não tem que, repito, trabalhar bastante, estudar bastante, se aperfeiçoar, mas eu estou dizendo que a sua crença não deve estar em tudo aquilo que você produz, mas em quem produz através de você. Amém? Isso muda tudo. Isso te livra de algumas coisas, como a vaidade, o orgulho, a presunção, a inveja. Você não olha para o outro como alguém que você vai competir com ele. Você olha para o outro como alguém que possa agregar com o conhecimento dele que você ainda não possui. Olha só a diferença. O outro não pode ser estímulo. Aquilo que ele produz de bom não pode ser estímulo para você competir com ele, mas que venha a ser agregador para você ser aperfeiçoado naquilo que Deus tem chamado você para fazer e você crescer saudavelmente. Isso faz total diferença, porque quando você muda o objeto da sua crença, certamente você começa a adorar um Deus que não é o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu confio no meu poder aquisitivo, eu já deixo de adorar a Deus para adorar ao dinheiro, que concorre veementemente com Deus nesse tempo que se chama hoje. Quantos de nós somos tentados cotidianamente, meu irmão, a confiar mais em nossas posses, mais em nossa capacidade de desenvolver, de crescer, do que confiar no próprio Senhor? Quantos e quantos de nós isso reflete, isso materializa na nossa vida?
Quando você entra num ciclo vicioso, que você já não consegue ter tempo para si mesmo. Meu irmão, você não consegue ter tempo para si mesmo, para a sua família, para as pessoas que lhe querem bem. Você tem que desconfiar se isso está sendo divino para você, está abençoando você. Porque que bênção é essa que chegou para você, que te afasta do abençoador? Que te mantém longe da presença de Deus, da comunhão com os irmãos. A gente tem que fazer essa pergunta, porque perguntas honestas, certamente nós teremos respostas reais. E a gente tem que saber lidar com essa realidade e não fugir dessa realidade. Ah, Davidson, mas essa realidade me machuca, essa realidade revela realmente quem eu sou. E eu não quero lidar com aquilo que eu estou passando, porque eu não estou gostando. Mas será que você vai passar a vida toda nessa situação? Com essa jornada escravizante, assim como estava essas pessoas aqui na igreja da Galácia? Porque você foi chamado para a liberdade, meu irmão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você não foi chamado para viver escravizado pelo pecado. Você não foi chamado para viver escravizado pelo trabalho. Você não foi chamado para viver escravizado pelos seus sentimentos, sabe, pelos relacionamentos rompidos. Você não foi chamado para ser escravizado por um comportamento que você não consegue mudar. Você não foi chamado, você foi chamado para ser livre no Senhor e ter uma vida abundante no Senhor, amém? Foi para isso que eu e você fomos chamados. E como nós correspondemos a isso? Tentando uma mudança de comportamento, você pode ter certeza que você vai trocar um Deus pelo outro, mas crendo em Cristo Jesus. Porque quando você começar a crer de verdade em Cristo Jesus, essa crença vai começar a reverberar, a materializar-se na sua vida, de tal maneira que os seus amores e os seus apegos vão começar a mudar. E você vai começar a ressignificar a sua existência. A maneira como você compra, a maneira como você vende, a maneira como você se relaciona com o próximo, a maneira como você projeta a sua vida profissional. Tudo isso passa pelo crivo da palavra de Deus. E isso faz total diferença para que eu e você tenhamos uma vida livre no Senhor. Davidson, falar isso numa sociedade capitalista é como se você estivesse falando para ninguém. Mas, irmão, eu não posso deixar de falar. Porque se não falando, a gente já tem milhares de pessoas, né, sendo possuída pelas coisas, porque já deixaram de possuir as coisas. As coisas já a possuem. Ele não tem mais o carro o tem. Ele não tem mais o dinheiro, mas o dinheiro o tem. Ele não tem mais a profissão, mas a profissão o tem. Ou seja, o objeto que era para serviço se tornou o Senhor. Aquilo que Deus nos deu para sermos servido, ou seja, aquilo que é o nosso servo se tornou o nosso Senhor. Porque tiramos o foco de Jesus e colocamos em nós mesmos. E aí que está a grande diferença daqueles que creem em Jesus e daqueles que vão a uma comunidade local. Porque aqueles que creem em Jesus, o objeto da sua fé não mudou e isso se materializa na sua vida. Irmão, eu nunca. E quem já foi concurseiro sabe da importância de você parar tudo para estudar. Mas com a graça de Deus, eu nunca precisei me afastar completamente da obra de Deus. Eu diminuí o ritmo. Eu nunca precisei me afastar da comunhão com os irmãos para obter as minhas conquistas. Eu diminuí o ritmo, né? Eu diminuí o ritmo, mas eu sempre tive, eu me lembro de eu estudando
em um momento que não era para estudar, a Lidiane ainda noiva ou namorada, ela, Deilson, onde é que você está? Eu falei, amor, estou estudando porque eu estou preocupado que a prova é amanhã. Eu falei, amor, você podia estar aqui. Fui para a prova, fiz uma péssima prova, ainda assim passei na prova. Na minha opinião, fiz uma péssima prova, passei porque o nível foi muito baixo na época. Fiz uma péssima prova, eu falei, gente, poderia estar lá, tranquilo, né? Sem essa pressão que eu mesmo coloquei em cima de mim. Mas por quê? Porque achava, né, que a separação radical era a solução para que eu pudesse ter a minha conquista. E não é, meu irmão. Não é. Eu repito, se aquilo que Deus te deu para te servir começou a ser o seu Senhor, desconfie. Pense, se organize, planeje-se e saia dessa condição da qual você não pertence mais. Nesse sentido, a crença em Jesus, sim, mas a atitude é sua. E para exemplificar essa crença, ele traz o exemplo do patrono do judaísmo. Claudinha, 6, para mim. Olha o que ele diz. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para o que, gente? Vamos falar desse conceito depois. Vai lá. Pode seguir até o 14 agora, comigo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falado de muitos, porém como falado de um só. E ao seu descendente. Quem é o descendente, gente? Que é? Cristo ali, ó. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada, ele repete, pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Mas Deus é um só. Fomos até o 19, né? 20. Isso, mas Deus é um só. Irmão, é o seguinte. Ele dá um exemplo encarnado para os caras que estavam agora confiando no seu próprio braço. Vocês não consideram Abraão o chique, o top 10 das galáxias? É o primeiro do judaísmo? Sim. Então vamos ver como é que Abraão viveu. Vamos ver como Abraão viveu, já que ele é tão exemplo, ele é como se fosse um Deus para você. Então vamos ver como é que Abraão viveu. Como é que Abraão viveu? Abraão creu. Ah, tá. Então Abraão creu. E Abraão creu onde? Abraão creu quando, perdão? Abraão creu antes ou depois da lei? Abraão creu antes da lei. E a lei depois? A lei não tem poder de revogar a bênção que estava sobre a vida de Abraão. Entende? A lei, então, o quê? Ela materializa, né, sob debaixo da promessa que Deus fizera a Abraão. Ora, se a lei ela não tem o poder de apagar a promessa, então como é que deve ser a nossa vida? Porque Abraão creu nas promessas de Deus em Gênesis no capítulo 15. E Deus entraria na história e realizaria um feito poderoso sem depender da capacidade humana.
A promessa de um herdeiro dependia totalmente de Deus, meu irmão, e não de Abraão. Deus coloca Abraão para dormir no momento que ele faz uma aliança com ele. Ao ponto que isso quer dizer o quê? Abraão, eu vou te colocar para dormir, porque você não tem condições de sustentar essa aliança. Então eu passo sozinho no meio dos animais partidos, Abraão, e que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha promessa. Agora, tu acordado, Abraão, tu acordado vai dar trabalho demais. Sabe por quê? Porque você vai achar que tem capacidade de crer, de cumprir a promessa. E aí, uma vez que você não cumprir, Abraão, toda a maldição vai recair sobre você. Então dorme, Abraão, dorme. Porque aos amados do Senhor, Ele dá enquanto dorme. Então vai descansar, Abraão. Descansa no meu poder, entra no descanso da fé, Abraão. Meu irmão, isso é escandaloso demais. Ontem eu estava vendo alguém reproduzindo uma frase de C.S. Lewis, quando ele foi perguntado o que difere o cristianismo de todas as outras religiões. A única palavra que ele falou foi a graça. Graça. É escandaloso demais a gente pensar num Deus que escolheu um povo para si, e ele não pede nada em troca por isso. É muito escandaloso a gente pensar nisso. Porque todas as outras religiões, de certa maneira, você tem que fazer um trabalho para ser aceito pelo Deus dessa religião. Mas Isaías 64 vai dizer, em verso 4, que não somos nós quem trabalhamos, mas é o nosso Deus que trabalha em favor de nós. Porque desde a antiguidade ainda não se viu, nem com o ouvido se viu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. É bênção demais. É bênção demais. Ter fé como a de Abraão traz a bênção, meu irmão. Verso de número 10 aí, Claudinha, para mim. Ter fé como a de Abraão, traz a bênção. O resultado de viver pela lei, qual é? É que estamos debaixo de maldição. Enquanto você estiver dizendo aí, não, tem que ser olho por olho e dente por dente, meu irmão, você está estragado. Você está estragado. E isso deveria mexer, sabe com o quê, meu irmão? Com o seu senso de juízo. Com o seu senso de juízo. É escandaloso, sim, o que eu vou falar aqui agora, mas deve mexer com o seu senso de juízo, porque isso revela a quantidade de cristianismo que existe em você. Você se alegrar com a morte de um malfeitor revela o seu senso de juízo mais elevado com o seu senso de misericórdia. Já entrei em discussões severas por causa disso. E não abro mão disso. Porque enquanto estivermos com o nosso senso de juízo mais elevado do que o nosso senso de misericórdia, revela que somos mais sociais do que cristãos. Certa vez, quando aqueles homens foram raptados, há uns anos atrás, pelo o Estado Islâmico, e foram decapitados na praia, numa conferência internacional de pastores, um líder daquela conferência levantou e perguntou quem estava orando pelos irmãos em Cristo que estavam aprisionados a ponto de já perder a cabeça para o Estado Islâmico. Toda a multidão levantou. A reunião, e o pastor aplaudiu, ficou muito feliz. Irmãos, continue orando. E ele fez uma segunda pergunta. Quantos estão orando pelos carrascos que irão decapitar os nossos irmãos? Poucas mãos levantaram naquele salão. E o pastor completou. Logo, percebo que o senso de justiça de vocês está mais elevado com o senso de misericórdia de vocês.
percebo que a justiça humana de vocês está mais elevado com o cristianismo que vocês professam. Pastor, mas isso é injusto. Mas foi justamente essa injustiça que tornou a mim e a você justificado e livre da condenação do pecado. E como isso se aplica na nossa vida diária, irmão, toda hora, seja numa fila de um banco, seja numa fila de um caixa no supermercado, seja num dar a vez ou não dar, seja de você recobrar o seu direito quando é seu direito. Passei por uma situação onde eu tive que fazer uma espécie de moderação entre as partes, onde a membresia de uma igreja da qual eu fazia parte se envolveu em uma situação bastante constrangedora. E qual era essa situação? Fora do ambiente eclesiástico, na região na qual eles viviam e frequentavam a mesma igreja, da qual eu era um dos pastores, houve uma situação de furto. Um furtou a casa do outro. Olha a situação. E aí, então, chegou para mim a situação, chegou para os outros pastores da igreja, e a gente precisou resolver a situação, porque se tratava de 2 membros da igreja, e um furtou o outro. E o membro que foi furtado, ele falou o seguinte: pastor, eu me recuso a continuar congregando numa mesma igreja de um ladrão. Eu quero, se o senhor quer que eu continue vindo aqui, eu quero que o senhor não receba mais aqui. Foi desse jeito. E aí a nossa resposta entre os pastores, tivemos 2 reuniões separadas, sem saber. Foi mesmo. Ele falou: meu irmão, sim, eu entendo a sua situação, eu ficaria tão indignado como você. Mas você pode aplicar essa situação das 2 formas. Uma, com justiça. E a outra, com amor. Qual que você vai aplicar? Pastor, eu entendo que ele... Então, meu irmão, você fique à vontade para você tomar a sua decisão. O membro lesado saiu e o ladrão ficou. Leva para casa e reflita. Porque uma situação talvez maior ou menor pode acontecer com você. Reflita e tome a sua decisão, mas não baseada no meu exemplo. Baseada naquilo que realmente expressa quem você é. Isso diz muito a respeito de nós mesmos. Então fica com essa daí. Porque viver dessa forma, meu irmão, entre erros e acertos, achar que podemos e que não podemos, é viver de uma maneira muito insegura. Tem gente que entra numa crise de espiritualidade porque acha que viver faz a manutenção da sua salvação de acordo com o seu comportamento. E isso, de certa maneira, traz muito prejuízo, te deixa ansioso, te deixa infeliz, te deixa com medo. Como então devemos viver? Devemos viver pela fé. E como é então viver pela fé, Davidson? Deixa eu te explicar. O Senhor Jesus, Ele nos introduziu em um estado de bênção. Diga comigo, bênção. Tornando-se maldição em nosso lugar. Paulo cita Deuteronômio 21, 23 nessa exposição, quando ele diz que maldito o homem que seja pendurado em um madeiro.
No Antigo Testamento, quando se executava alguém, normalmente era com apedrejamento. E após essa pessoa morrer por apedrejamento, ela ficava pendurada numa árvore. E aquilo ali era um símbolo da rejeição divina daquele sujeito. Então Paulo faz uma alusão a Cristo. Faz uma alusão a Cristo, dizendo que maldito seja o homem que seja pendurado em um madeiro. Olha só, ele está dizendo o seguinte, que Cristo ele foi rejeitado divinamente. O que ele está dizendo é o seguinte, meu irmão, Jesus foi abandonado na cruz pelo Deus Pai. Paulo estabelece essa ligação com Cristo para exemplificar o quanto Jesus fora rejeitado por Deus na cruz. Ali na cruz, Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Ele recebeu a maldição que merecíamos, a fim de recebermos a bênção que Ele merecia. Eu quero te dizer que Ele não usufruiu dos benefícios de ser justo. Trata-se de uma dupla atribuição. Nossos pecados e maldições atribuídos a Jesus e a bênção e a justiça e o Espírito atribuído a nós. Por isso que a gente fala que foi um sacrifício substitutivo. 2 Coríntios 5:21, abre comigo. E é muito importante que a gente entenda esse texto aqui de uma vez por todas. Eu não vou falar, se Deus quiser, não vai ter como não falar, não vou nem prometer. Se liga na ideia. Aquele que não conheceu o pecado, de quem ele está falando, gente? Fala para mim. Aquele que não conheceu o pecado, de quem ele está falando? Tá. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segura esse versículo aí. Se Jesus se tornou um pecador por nós, então nós, da mesma forma, nos tornamos justos. Por que, Davidson? Se o fato dele receber a maldição significa que ele foi considerado rejeitado por Deus, então o fato de recebermos a bênção significa que somos perfeitamente aceitos e justos, sem defeitos diante de Deus. Porque quando Ele olha para nós, Ele não olha baseado nos nossos erros e acertos. Ele olha baseado no sacrifício perfeito de Jesus. E isso nos deixa em uma situação de absolvição total. 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 É por isso que crer em Jesus, meu irmão, é o que vai fazer a diferença para toda a sua vida. Até quando você vai ficar brincando de positivo e negativo com Deus? Creia em Cristo de todo o seu coração. Isso vai se materializar em boas obras. Porque você não vai mais obedecer para não ficar doente. Você não mais vai obedecer para poder ganhar um dinheirinho a mais. Você não vai mais obedecer para que as coisas deem bom para você. Você vai obedecer porque o ama, porque quer agradá-lo, porque você quer glorificá-lo e porque é um motivo de gratidão poder obedecer ao Senhor em resposta àquilo que Ele não vai fazer, mas aquilo que Ele já fez por mim e por você. Aquilo que Ele já fez. Quando a gente muda essa dinâmica, a espiritualidade fica muito mais verdadeira. Fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo de se viver, porque se eu não fizer o que o pastor falou, vai cair um raio na minha cabeça essa semana. Se eu não der o dízimo, misericórdia, vai entrar o devorador, o cortador, o migrador, né? O mão de pedreiro, o Macedo e o Agenor, e na minha vida. Vai entrar tudo, vai roubar tudo, né? Vai entrar todo mundo, né? Viu? Falei uma série de demônios aqui, né? Tem alguns que são mais fortes que os outros. Vai entrar todo mundo. E aí rouba tudo. Irmão, viver assim é completamente inadequado para alguém que crê em Jesus.
é inapropriado para a gente. Viver assim é viver inseguro, é viver pesado demais. É viver pela fé, é que é a bênção. É que não é que você tenha a bênção. Viver pela fé é que é a bênção. Entende? Não é questão que você vai ter, é questão que você vai se expressar em bênção. Porque Jesus, ele te introduziu na bênção, entende? Não é uma questão de você conquistar né? É uma questão de você usufruir da. Você já tem. Não é uma questão de conquistar é a questão de usufruir da. E aí eu lembro de uma história, e eu termino com ela, aqui, worship, né? Ministrado ontem, né? Só gringo, né? Saí de lá como? Doido para falar inglês. Pô, fiquei com inveja do Marcão. Marcão, você vai me fazer falar inglês agora em 2023. Marcão desenrolando com os gringos e eu lá panguando, mano. Eu falei, pô, caraca. Rapaz, eu me lembro de uma história de um camarada que ele ganhou um convite para ir num cruzeiro, Araújo. Convite para ir num cruzeiro. Só que o camarada, né, morava na Sobral, né, no subúrbio do Rio de Janeiro. Nunca tinha ido nem em Guarapari, quanto mais num cruzeiro. O cara vai no cruzeiro. E ele chega lá no cruzeiro, né? E, pô, ganhei um convite para ir no cruzeiro, que top, vou viajar para vários lugares. Né? Lembrou do episódio do Chaves, o que ele fez? Sanduíche de presunto. Opa, eu vou fazer meus sanduíchezinhos de presunto aqui, vou botar na minha sacolinha, preparar minha água, vai dar tudo certo. Meu suco, quem sabe ele levou até um tangue de pozinho e ficou lá na cabine. Primeiro dia ele saiu bem, ficou lá tranquilo, o presunto ainda estava, né? Segundo dia ele olhou para o presunto, né? Aquele reflexo esverdeado, quando você pega assim, que ele está meio... Falou, opa! Terceiro dia, né? Último dia de cruzeiro, ele falou, não aguento mais, eu vou sair dessa cabine. E aí quando ele sobe na cabine, se dá com uma piscina, restaurante, e o cara, opa, fica à vontade. O cara sem cardápio na mão, pede para ele sentar, pode servir. Aí ele, nossa senhor, não tem dinheiro para pagar isso não. Aí ele, como assim não tem dinheiro para pagar? Me empresta assim o seu convite. Olha, o seu convite dá acesso a todas as coisas que tem aqui no navio. Você pode ir no salão de jogos, você pode usufruir da piscina, você pode comer no restaurante. E são quantas refeições? São 4, 5 refeições aqui diariamente. E ele pensou nos 3 dias que ele estava na cabine comendo pão, presunto, queijo, passado. E aí ele pensou e ele falou assim, e eu poderia estar aqui desde o primeiro dia? Sim, você poderia estar aqui usufruindo disso tudo desde o primeiro dia. Mas o que aconteceu? Não, é porque eu não fui bem informado, ou, eu não procurei me informar no catálogo, da bênção, sabe? Eu não procurei me informar no catálogo da bênção, e eu fiquei muito tempo sendo escravizado pelo um pão com queijo e presunto mal passado, e infelizmente, agora que o Senhor me falou do catálogo da bênção, sabe? Eu vou poder começar a usufruir dos benefícios que esse cruzeiro dá. Eu acho que com essa encenação, eu já falei tudo, né, meus irmãos? Então, até quando você vai viver de presunto e queijo mal passado, se você tem um catálogo da bênção à sua disposição? Deus tem te chamado para viver não uma vida buscando bênção, mas uma vida na bênção. Amém? Deus, Ele não quer somente que você seja um
Deus não quer que você seja um buscador de bênção. A proposta de Deus nunca foi essa. A proposta de Deus sempre foi que você se materializasse como bênção. Se tu não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Porque quem tem não quer dizer quem é, mas quem é sempre tem para compartilhar. E quem tem para compartilhar é porque tem o suficiente para si. Amém?